Vamos para a nossa segunda aula de hematologia básica, então. O que a gente vai falar nessa aula? A gente vai falar sobre o plasma sanguíneo e as células sanguíneas. Porque na aula passada a gente falou sobre o histórico da hematologia, como essa ciência começou a ser desenvolvida, e a gente falou um pouquinho sobre as características gerais do tecido sanguíneo em relação aos órgãos, em relação a onde ele é produzido, e alguns detalhes que a gente abordou na aula passada. Então, agora a gente vai se concentrar, para destrinchar os componentes do sangue, a começar pelo plasma sanguíneo, e depois a gente vai para as células sanguíneas, ok? Então, vamos lá, pessoal. O sangue, então, é um tecido, que a gente compreendeu isso na aula passada. É um tecido conjuntivo líquido, A gente sabe que em histologia a gente tem algumas categorias de tecidos. Tecido conjuntivo é um dos tipos de tecido que, então, a gente classifica o sangue. Ele é líquido porque justamente a parte da matriz extracelular é o plasma sanguíneo e ele é líquido. As células são variadas, como a gente viu na aula passada, e a gente vai aprofundar nessa aula aqui agora. Então, isso caracteriza o sangue como um tecido sanguíneo, ok? 7% do nosso peso corpóreo, em média, corresponde ao nosso sangue circulando, Como que a gente pode acessar uma amostra, de sangue? A partir, então, de uma punção venosa, onde a gente vai acessar esse vaso sanguíneo para poder retirar essa amostra. E a partir dessa amostra sanguínea, a gente consegue obter parâmetros bem interessantes e bem importantes para a nossa saúde. Como, por exemplo, o hematócrito, ou HT, HTC, que é o percentual em volume, do sangue, o quanto que tem ali naquela amostra sanguínea que corresponde aos glóbulos vermelhos, ou as hemácias, no volume total de sangue. Então, a gente já consegue ter um parâmetro aí para a gente mensurar a anemia, por exemplo, mas que a gente vai falar daqui a pouco também, ok? Então, vamos lá. O sangue, então, é o principal meio de transporte entre moléculas e as células. Então, o sangue é como se fosse o elemento que vai levar para as células o que ela precisa para funcionar. E a gente, enquanto ser vivo, a gente, a espécie humana, o nosso corpo humano, as células que compõem o corpo humano, como a gente aprendeu na aula passada, que a gente teve algumas etapas da teoria celular, a primeira delas foi estipular, a partir do advento, da construção do microscópio, que todos os seres vivos são constituídos de células, e depois, já anos depois, ali, final do século XVII, ali, comecinho do século XVIII, a gente já teve o entendimento de que uma célula só poderia dar origem a outra célula. Uma célula surge de outra célula. Então, a gente vai aprofundando esse conhecimento. Então, olha só, o sangue, ele é o meio de transporte entre as moléculas que são necessárias para o funcionamento das células e essas células que precisam dessas moléculas. Então, as nossas células, como eu estava falando para vocês, funciona na base de dois combustíveis principais, oxigênio e glicose. O oxigênio a gente consegue do ar e a glicose a gente consegue a partir da nossa alimentação, correto? Esses dois combustíveis precisam chegar até as nossas células. E esses combustíveis conseguem acesso às células, as células conseguem acesso a esses elementos, oxigênio e glicose, a partir do tecido sanguíneo que está circulando aí com esses nutrientes. Então, o sangue, para poder fazer isso, esse tecido sanguíneo, ele tem um aglomerado de variados tipos de células que estão imersas, estão permeadas por um líquido que a gente chama de líquido extracelular, que é o plasma sanguíneo. Então, lembra dessa definição de tecido sanguíneo, células mais uma matriz extracelular. A diferença é que o tecido sanguíneo ele é líquido, justamente porque a matriz extracelular, que a gente chama de matriz extracelular, é líquida, por isso que o sangue é líquido, então a gente chama que é um tecido sanguíneo, com essa característica. Pois bem, entendido isso, que as células precisam de combustíveis e quem está com esse combustível circulando é o sangue, então a gente entende que ele é esse meio de transporte aí entre as moléculas e as células, correto? Pois bem, como a gente já começou a ver na aula passada, a gente viu que o sangue, então, quando a gente faz uma punção venosa para ter uma amostra desse sangue, porque a gente quer fazer um exame, por exemplo, e a gente vai ter uma aula para falar sobre hemograma, dentro desse conteúdo que a gente está produzindo aqui para vocês, quando a gente pega essa amostra, coloca no tubo de ensaio, submete esse tubo a uma centrifugação, após essa centrifugação aqui, a gente vai ter a decantação dos elementos figurados, que são as células. Então lembra, elemento figurado são as células.
o plasma é a matriz extracelular. Então aí a gente vai ter um rearranjo dessas estruturas sanguíneas, desses componentes do sangue. Aqui embaixo, né, vai ficar então o concentrado de hemácias, porque ela tem um alto peso molecular, a gente já vai descobrir por quê. Depois a gente vai ter, e ó, ocupa grande parte, né, dessa amostra total do sangue aqui, são as hemácias, uma parte pequena são os leucócitos, e a maior parte é o plasma sanguíneo. Então as hemácias ficam embaixo, sobrenadando, né, essa parte do concentrado de hemácias ficam os leucócitos, e sobre os leucócitos então fica o plasma sanguíneo. Cores diferentes, quantidades diferentes, tudo isso é reflexo das características desses componentes sanguíneos que a gente vai ver a partir de agora, ok? Então vamos lá. O sangue então, quando a gente vai nessas etapas, né, nessas camadas que aparecem após centrifugação, a gente vê, desculpem, a gente vê o plasma sanguíneo que corresponde ali de 46% a 63% dessa amostra sanguínea, né, de todo o sangue que a gente tem no nosso organismo, 46% a 63% corresponde ao plasma sanguíneo, né, aquela parte mais, a parte líquida, né, do sangue, e de 37% a 54% a gente tem os elementos celulares. Os elementos celulares, gente, são também divididos em plaquetas, 0,1%, e glóbulos brancos. Juntos, plaquetas e glóbulos brancos formam 0,1%, sendo os glóbulos vermelhos os grandes protagonistas, né, em quantidade, 99,9% das células que constituem o nosso sangue é hemácia, né? Então as hemácias têm essa coloração vermelha, é responsável pelo fato do nosso sangue ser vermelho, porque vamos lembrar que existem outros seres vivos que não têm esse tecido circulante de cor vermelha, né? É bem interessante a gente perceber isso, porque o nosso sangue é vermelho por conta dessa alta concentração de glóbulos vermelhos. A gente vai ver daqui a pouco por que o nosso sangue é vermelho, mas tem a ver com os glóbulos vermelhos. E 0,1% plaquetas e esse conjunto aqui de glóbulos brancos que são os leucócitos, né? Então a gente tem leucócito do tipo neutrófilo, do tipo eosinófilo, do tipo basófilo, linfócitos e os monócitos. Então olha que interessante, a grande parte do nosso sangue é um tipo celular só, que é a hemácia. Porém, 0,1% é uma diversidade de 6 tipos celulares, né? É bem interessante que a gente tem uma diversidade, mas uma quantidade bem menor em relação aos glóbulos vermelhos, ok? Então vamos lá, olha aqui, mais uma vez, para a gente não esquecer. Então, se a gente fala na perspectiva de peso corporal, lembra que a gente entrou ali, que a gente tem 7%, 8% corresponde, da nossa massa corpórea corresponde ao sangue, corresponde ao sangue, né? 98% outros líquidos e tecidos, né, os nossos órgãos, nossas vísceras, enfim. A gente vai ter mais ou menos ali de 5 a 6 litros de sangue no organismo, no homem adulto, né? Isso pode variar um pouco. E aí, nessa amostra sanguínea, a gente vai ter, né, mais de 50% é plasma sanguínea, 45% a gente tem aqui dos elementos figurados. Lembrando que o plasma sanguíneo a gente vai começar a estudar daqui a pouco, mas a gente já vê aqui nessa figura que a gente tem 7% desse plasma sendo proteína, 91% corresponde à água e outras substâncias aqui 2%. Então o plasma também tem uma diversidade ali de componentes, assim como os elementos figurados que a gente viu, que são plaquetas, glóbulos brancos e glóbulos vermelhos, mas em quantidades muito diferentes, né? Lembrando que o grande protagonista em quantidade são as hemácias, os glóbulos vermelhos, e a gente tem de 5 a 9 milhões de glóbulos brancos e de 250 a 400 mil de plaquetas. Claro que isso pode variar, né? Principalmente se for adulto, se for criança, se for idoso, vai variar também conforme o estado de saúde, né? Enfim, a gente vai ter algumas variações aqui nesses números, mas a gente está apresentando valores médios, ok? Bom, então, entrando agora no plasma sanguíneo, né, para entender melhor o sangue, né, esse tecido conjuntivo fluido, líquido, justamente por conta das características do plasma, a gente vai ter aqui, ó, uma gota de sangue. Eu gosto dessa representação porque justamente mostra plasma, as células, leucócitos, plaquetas e hemácias, né, para a gente entender que tá tudo junto misturado, né? As células estão no meio desse plasma sanguíneo. E como que é esse plasma sanguíneo, pessoal?
Esse plasma sanguíneo, ele vai ter proteínas importantíssimas para o nosso metabolismo, como as albuminas, como as globulinas, né, como fibrinogênio. Esse plasma vai ter muita água, esse plasma vai ter bastante eletrólitos, né, sódio, potássio, cálcio, cloro, bicarbonato. A gente vai ter alguns compostos orgânicos que não têm natureza proteica, que são os aminoácidos, a tal da creatinina, a ureia, bilirrubina, hormônios. Então, a gente tem uma constituição bastante complexa e diversa para esse plasma sanguíneo, mostrando, evidenciando que esse plasma sanguíneo é super importante para o nosso corpo, né? E a gente vai ter também, a gente vai ver daqui a pouco os elementos figurados, como a gente já viu aqui, ó, hemácias, leucócitos e plaquetas, ok? Então, o plasma sanguíneo, de forma geral, ele vai ser um fluido de cor translúcida, né? Uma cor meio creme ali, que vai fazer parte de mais de 50% do volume sanguíneo. Então, aqui nesse gráfico a gente consegue ver, né, que 90% é água desse plasma, né? A gente vai ter 7% aí, mais ou menos, de proteínas plasmáticas, como albumina, fibrinogênio e algumas globulinas. A gente vai ter bastante sais orgânicos aqui, bem nesse pedacinho aqui de 1%. Compostos orgânicos e diversos, como hormônio, glicose, vitaminas, vai corresponder aqui a 2%. Tá certo? Então, a gente tem 90% de água e o restante a gente fala de proteínas, sais e compostos orgânicos diversos, tá? Então, é bem importante a gente saber que o plasma sanguíneo também tem essa complexidade. Então, ele é uma solução aquosa, tá certo? E é muito interessante que o plasma sanguíneo, embora ele seja leve, ele vai ter na sua composição alguns elementos que são bem pesados e alguns elementos que são bem leves, né? Vai variar ali a sua quantidade. Então, a gente vai ter proteínas plasmáticas, né? 7% de proteínas plasmáticas, 0,9% de sais orgânicos, né? A gente ainda vai ter glicose, aminoácidos, vitaminas, hormônios, né? Principalmente ali junto com a água, né? Então a solução aquosa aqui, lembra que faz parte desses 90%, desses 91,1%, porque essas substâncias estão aqui, né, nessa solução aquosa. Então, a gente vai ter proteína plasmática mais pesada, menos pesada, né, do ponto de vista molecular. A gente vai ter outros elementos que são mais pesados ou menos pesados, né? Então, vai variar bastante ali esses componentes aí do plasma sanguíneo em relação ao seu peso molecular. Tá, então vamos falar dessas proteínas. A gente tá falando que tem proteína, que tem sais minerais, que tem outros compostos orgânicos, como vitaminas. Mas vamos focar agora nas proteínas, que são super importantes, as proteínas plasmáticas que constituem o plasma sanguíneo. Então, vejam bem, a albumina, vocês com certeza já ouviram dizer da albumina humana, ela é bastante cara, né, do ponto de vista do produto, do fármaco em si, né, desse produto que é necessário, principalmente para pessoas que estão internadas, que estão em coma, né, que estão com cuidados, que estão nas unidades de terapia intensiva, né? A albumina é uma proteína que está no nosso plasma sanguíneo e que é responsável pela manutenção da pressão osmótica, ou seja, pelo equilíbrio osmótico das nossas células, quantidade de água que entra, quantidade de água que sai, reter líquido, né? Então, todo esse equilíbrio hídrico é responsabilidade também dessa albumina, que é essa proteína que está no nosso plasma sanguíneo. Então, é bastante importante essa proteína, né, essa albumina, porque ela faz parte da manutenção da pressão osmótica, né? Esse equilíbrio hídrico dentro e fora das células. As imunoglobulinas, né, ou só globulinas, né, elas são responsáveis pela formação dos anticorpos. Então, globulina é um tipo de proteína que está no nosso plasma sanguíneo, que é parte da constituição dos nossos anticorpos. E anticorpos, como a gente já sabe de antemão, são estruturas responsáveis pela nossa defesa, né? Defesa imunitária. A gente tem lipoproteínas que estão associadas ao metabolismo de lipídios, isso é muito importante, uma vez que lipídio constitui desde membrana plasmática até hormônios esteroides, né? Então é uma proteína, essas lipoproteínas sanguíneas são super importantes para o nosso metabolismo de forma geral, porque é desde constituição estrutural até mediação endócrina do nosso corpo, né? A partir dos hormônios esteroides. E a gente ainda tem as proteínas plasmáticas associadas à coagulação sanguínea, pessoal. Protrombina,
e fibrinogênio, que tem a ver com a cascata de coagulação que a gente vai ver nas próximas aulas, né, com uma função primordial das plaquetas. Na aula 5 a gente vai ver sobre essa cascata de coagulação. Haveria coagulação se eu não tivesse um plasma sanguíneo que tem essas proteínas ali? Então, essas proteínas plasmáticas, elas são super importantes para o nosso metabolismo. Elas constituem o sangue, mas elas constituem o sangue na parte plasmática, na parte do plasma sanguíneo, tá certo? Então, elas estão dissolvidas ali nessa solução aquosa que faz parte do plasma sanguíneo, ok? Tudo bem? Entendendo agora esse plasma sanguíneo como bastante importante, complexo, né? A gente viu que tem hormônios, vitaminas, proteínas, bastante água. A gente passa então agora para os elementos figurados, que são, né, as células famosas, né? As famosas hemácias, que são os glóbulos vermelhos, os leucócitos e as plaquetas que tem aí em quantidades padronizadas no nosso corpo e que a gente, né, no nosso tecido sanguíneo, que a gente pode mensurar a partir de um exame, como a gente vai ver também nas próximas aulas. Então vamos lá, quem são esses elementos figurados? Lembra que elemento figurado em hematologia é célula sanguínea. E a gente tem 3 tipos, né? A gente tem as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. A gente vai começar pelas hemácias, porque elas, como a gente já viu anteriormente, elas são grandes. As hemácias representam os grandes protagonistas, né? Elas são protagonistas da hematologia. Então, a gente tem como sinônimo para glóbulo vermelho, eritrócito e hemácia. É a mesma coisa. Eritrócito, hemácia e glóbulo vermelho é sinônimo, ok? A gente vai ter também os leucócitos e os glóbulos brancos, que é a mesma coisa, e as plaquetas. Agora, a gente vai focar nas hemácias, entender como que é estruturada essa hemácia. E é bem interessante. E a gente vai ver por que ela é bem interessante. Então, vamos lá. Uma característica conspícua. O que seria conspícua, pessoal? Uma característica muito evidente, muito chamativa, que a princípio a gente percebe logo de cara, né? Isso é conspícuo. A característica mais evidente da hemácia é que ela não tem núcleo. Mas lembra que teve um processo para isso, que é a formação dessas células, né? A eritropoese, que a gente viu na aula passada. Então, essas hemácias, elas não têm núcleo, mas não significa que elas nunca tiveram. Significa que em determinado momento da sua diferenciação, da sua formação, né, elas expulsaram esse núcleo. Então, o núcleo foi lá, trabalhou bastante, a hemoglobina foi formada por ação desse núcleo que coordena tudo, né, a partir de RNA e DNA, e a gente sabe de toda essa história, né, da síntese proteica. Então, produziu a hemoglobina, que faz parte dessa hemácia, a gente vai ver daqui a pouco, aí ele é expulso, tá certo? Então, é uma célula bastante peculiar, porque em nós, mamíferos, não existe numa célula, num glóbulo vermelho maduro, né, num eritrócito maduro, não existe núcleo. Então, elas são anucleadas, essa é a característica mais conspícua, mais chamativa dos eritrócitos de nós mamíferos, de todos os mamíferos, tá certo? Essas hemácias, esses eritrócitos, né, esses glóbulos vermelhos, habituem-se, são 3 palavras para designar a mesma célula, tá? Elas são riquíssimas em hemoglobina. E hemoglobina, né, a gente vai ver como é que ela é. Então, a primeira noção que a gente precisa ter, hemácia contém hemoglobina, ok? Isso é importante a gente saber para a gente não confundir alguns conceitos e alguns processos. O formato das hemácias é um formato de disco bicôncavo, né? Ele é esférico com essa, né, uma depressão, né, no centro, que é justamente o lugar ocupado pelo núcleo, que agora é ocupado pela hemácia. Elas são flexíveis, olha que interessante, elas são flexíveis, essa informação é importante quando a gente estiver falando de anemia falciforme, por exemplo. A gente vai dar uma dica para vocês sobre isso. E as hemácias, elas têm duração mais ou menos de 120 dias, tá? Elas são um pouco efêmeras, digamos, né? Bom, sob o ponto de vista estrutural, não tem núcleo, tem hemoglobina dentro dela, tem esse formato de disco bicôncavo, que antigamente a gente chamava de formato de bala soft, que foi uma bala que foi proibida aí porque a criançada engasgava, mas didaticamente era bem interessante fazer essa referência da bala soft, que tinha exatamente o formato das hemácias. Pois bem, então vamos agora entender essa informação de que
as hemácias são ricas em hemoglobina. O que é uma hemoglobina? Frequentemente, a hemoglobina é abreviada como HB, né? Ela é uma metaloproteína. O que é uma metaloproteína? É uma proteína que tem parte metal, parte proteica, tá? Então, uma metaloproteína, ok? A parte metálica, meus amores, é o ferro, tá? E a parte proteica é a globina. Então, hemoglobina, a gente está falando de uma parte metálica e uma parte proteica. A parte metálica é o ferro, a parte proteica é a globina. Dentro da hemácia, tem essa hemoglobina, que é estruturada em 4 cadeias. Cada uma dessas cadeias proteicas tem o quê? Tem um íon ferro. Tem uma molécula de ferro ali. E cada íon ferro, gente, é capaz de se ligar a 2 átomos de oxigênio, né? Olha, então que interessante. A hemoglobina está dentro da hemácia, a hemoglobina tem ferro ali na constituição dela, e é esse ferro que tem afinidade com o oxigênio que a gente precisa. Opa! Combustível de todas as células, né, do corpo humano. Glicose e oxigênio. Olha aí a hemácia com essa função estrutural de se ligar ao ferro, de se ligar ao oxigênio a partir do ferro que tem dentro dessa hemoglobina. A hemoglobina está dentro da hemácia. Hemácia é um elemento figurado, é uma célula do nosso sangue. Por isso que a gente está estudando isso aqui em hematologia agora. Então, a função dessa hemoglobina é, de fato, né, a partir desses íons ferro que tem dentro dela, fazer essa ligação com o oxigênio e transportar esse oxigênio e o gás carbônico, né, em menor quantidade aos tecidos. Então, a hemácia, ela protagoniza não só pela quantidade imensa que a gente tem, né, que é mais de 90% das células que constituem o nosso sangue, são essas hemácias, né? Mas o protagonismo também vem dessa função, ou seja, ela é responsável pela troca gasosa, ela é responsável por transportar esse oxigênio e liberar esse oxigênio para as células. Ah, mas será que é importante assim? Sim, é importante, porque oxigênio mais glicose é o combustível, né? Formam aí a duplinha de combustível para formar o quê, meus amores? Para formar CO2, água e 30 ATPs, que a gente vai ver daqui a pouquinho como é que é essa historinha de ATP, que é a moeda energética para as nossas células funcionarem. Então, assim, sem hemácia, não tem hemoglobina. Se não tem hemoglobina, não tem ferro, não tem oxigênio. Se não tem oxigênio, não tem como a célula viver. Daí a importância dessa célula para o tecido sanguíneo. E quantidades? Vamos falar de números. Olha só, a gente no homem, em média, a gente tem 5,5 milhões de hemácias por milímetro cúbico. Nas mulheres, a gente tem 1 milhão a menos, por uma questão de proporção corpórea apenas. A gente tem 4,5 milhões por milímetro cúbico de hemácias nas mulheres. Isso é muito interessante, pessoal, porque essa quantidade aqui, né, diferencial entre homens e mulheres, vai, então, estabelecer intervalos distintos para a doação de sangue entre homens e mulheres. Então, as mulheres podem doar sangue de 4 em 4 meses e os homens de 3 em 3 meses. Né? Isso é bastante interessante. É uma questão de composição sanguínea, né? A gente está falando aí da quantidade de hemácias que a gente tem no nosso corpo ali e que isso vai, então, impactar na periodicidade da doação de sangue. Isso é bem interessante, né, pessoal? Bom, então vamos lá. Como é que é esse eritrócito? Como é que é essa hemoglobina? Então, primeira coisa a se reforçar aqui, eritrócito contém hemoglobina. A hemoglobina é uma metaloprotease. O que é uma metaloprotease, pessoal? É uma proteína que tem uma parte metálica. Essa parte metálica é o ferro. A parte proteica é a globina, tá certo? E é justamente essa concentração de ferro, né, que é a parte metálica, que dá a coloração vermelha para o sangue. Então, a gente fala que a hemoglobina é um pigmento respiratório, vejam vocês. O pigmento respiratório do sangue dos mamíferos é a hemoglobina. Porém, contudo, entretanto, a gente tem pigmento respiratório de alguns insetos, por exemplo, que é a hemocianina, que ao invés de ser o ferro, é o cobre. E aí a cor como é que vai ser? Uma coisa desagradável aqui pra gente lembrar. Quando a gente mata uma barata, o que sai ali? Não sai uma cor vermelha, né? Sai uma cor o quê? Esbranquiçada, azulada, há quem diga, que é justamente por conta do pigmento respiratório ser o cobre e não o ferro. Se fosse o ferro, seria vermelho que nem o nosso, mas não é. E aí a gente vê que os seres vivos têm diferentes mecanismos para poder prover, né, os combustíveis para suas próprias células, a depender da espécie,
Tá certo? Isso é bem interessante. Então, hemoglobina é um pigmento respiratório por quê? Porque tem alta concentração de ferro dentro dela, né? Porque é uma metaloprotease, e o acúmulo de ferro dá essa coloração vermelha. Por que é um pigmento respiratório? Porque tem a ver com o transporte de oxigênio. E o oxigênio faz parte da respiração celular e da respiração aqui, né? Da troca gasosa, a atmosfera e os nossos pulmões, ok? Então, a hemoglobina ela é estruturada em 4 partes, né? 4 subunidades de globina, que é a parte proteica. Cada uma dessas globinas tem um grupo M, que é onde tem o ferro. E a gente tem 3 tipos normais de hemoglobina. Olha que interessante, né? A gente tem 97% do tipo da hemoglobina do tipo A1, 2% do tipo A2 e a gente tem uma hemoglobina fetal que vai ocorrer até o 8º mês de vida apenas, tá certo? Então a gente tem essa variação que tem a ver com a estrutura dessa hemoglobina mesmo, tá? Com a estrutura dessas cadeias proteicas, tá certo? Então é interessante a gente entender toda essa composição da hemoglobina, porque ela faz parte da hemácia, né, do eritrócito, que é o grande protagonista aí do nosso tecido sanguíneo em quantidade e em funcionalidade também. Pois bem, mas como é que isso vai acontecer, pessoal? Então, olha aqui nesse desenho aqui, a gente vê, né, toda essa parte aqui, ó, que são as globinas. Então, a gente tem 4 dessas partes aqui, né? Tem mais 2 lá atrás, né? Que estão dentro, nunca esquecendo que a hemoglobina está dentro da hemácia. E a hemácia é um dos elementos figurados do tecido sanguíneo, tá? Isso é importante para a gente aprender. Mas vamos lá. Então, cada parte, né? Cada cadeia aqui de globina tem um grupo M. Olha o grupo M aqui, né? Esse grupo M é onde a gente tem o ferro, né? Então, é aqui que a gente tem os íons ferro. Esse íon ferro tem uma afinidade com o oxigênio. E da onde está vindo o oxigênio? Está vindo do nosso processo de respiração. Tá indo para os pulmões, né? Então tá acontecendo isso muito rapidamente, junto com o nosso coração, sistema cardiovascular, sistema respiratório. E aí esse oxigênio está disponível no sangue. E aí esse oxigênio tem que estar no sangue, circulando a partir das hemácias. Porque a hemácia vai entregar esse oxigênio para as células, tá certo? Para os tecidos. Tá dentro do sangue, o sangue tem que passar isso através da hemácia, que faz isso através da hemoglobina que está dentro dela. Essa entrega de oxigênio. Então, a parte da hemoglobina onde o ferro está ligado, a gente chama de grupo M, como a gente já viu. O ferro vai chegar até a hemoglobina, né, a partir de um transportador, né, que é a transferrina. Então, olha que interessante. A gente tem uma hemácia ali bonita, que tem hemoglobina dentro, mas o corpo não produz sozinho ferro. O ferro vem da alimentação, meus amores. E aí o ferro precisa ser ingerido, né? Eu preciso, na minha alimentação, ter acesso ao ferro, correto? Esse ferro, então, ele vai ser capturado pela transferrina, que é o transportador desse ferro. E aí eu vou ter receptores específicos, né? Que vai formar um complexo de ferro-transferrina, que vai se ligar à membrana da hemácia. Então eu tenho todo um processo, tá certo? Para que isso aconteça. Primeiro passo é a gente ter a medula funcional produzindo hemácias saudáveis. Uma hemácia saudável tem hemoglobina dentro dela. Uma hemoglobina íntegra tem o grupo M, que tem o ferro dentro. Beleza. O grupo ferro lá dentro só pôde chegar porque a gente teve uma alimentação que providenciou esse ferro. Como que esse ferro chegou até a hemoglobina? Porque a gente come o ferro, né? Come alimentos que tem ferro, né? Ricos em ferro. Esse ferro precisa, então, ser transportado até a hemoglobina da hemácia. Isso vai acontecer porque eu tenho um transportador, que é a transferrina, que fica só monitorando a quantidade de ferro. Opa, ferro vem aqui, vamos compor essa hemoglobina aqui dessa hemácia. Porque esse ferro precisa precisa estar dentro dessa hemoglobina que está na hemácia, certo? Uma vez entendido isso, né? Então, a gente está falando de hemoglobina, que está dentro da hemácia, que tem um grupo M, que precisa, então, do ferro ali para ele. Porque o ferro vai se ligar ao oxigênio. Esse ferro vai chegar através da nossa alimentação com o auxílio de um transportador, que é a transferrina. Vou mostrar uma imagem que vai ficar mais fácil isso para vocês. Então, a partir desses receptores específicos, esse complexo transferrina e o ferro, porque eu me alimentei bem, comi alimentos verde escuro, que são ricos em ferro, e aí, então, esse ferro com a transferrina está chegando ali na membrana da hemácia, né? Então, eu vou formar alguns pontos ali para que esse ferro possa entrar
e se desligar da transferrina. Então a transferrina faz o favor de levar esse ferro até a hemácia, batendo na porta ali da membrana, em pontos específicos, a partir de receptores específicos, o ferro entra, a transferrina continua circulando para pegar uma outra molécula, um outro átomo de ferro. Beleza? Certo? Então vamos lá. Olha que belezinha aqui, então, agora para a gente entender. Olha a transferrina aqui. A transferrina que eu representei aqui, que eu representei aqui como essa figurinha aqui bonitinha, o que ela tá segurando aqui, gente? Ela tá segurando ferro. Então, esse ferro vai ser transportado pela transferrina até onde, meus amores? Até a hemácia, onde ela vai encontrar o grupo M para poder fazer parte. Tá certo? Então, a gente está falando que o oxigênio vai se fixar nesse grupo M justamente porque essa transferrina conseguiu trazer o ferro para constituir essa hemoglobina e tá tudo certo. Uma vez que a gente tem ferro disponível, uma vez que a gente tem a medula óssea produzindo as hemácias, tá tudo certo. Né? Então, eu tenho uma metaloprotease dentro da minha hemácia, que eu tenho aos milhões, fazendo esse transporte de oxigênio. Porque aí, com o ferro dentro da hemoglobina, o ferro vai entrar nessa hemoglobina, vai se ligar a esse ferro e vai poder ser transportado para as células, para elas se abastecerem, para ela fazer a respiração celular, através da mitocôndria. Então, olha que interessante, a gente está falando de hematologia e a gente acaba falando de outras áreas do conhecimento, de metabolismo, de fisiologia, de bioquímica, né? Então, olha que interessante vocês estarem aqui assistindo esse curso. Entendido isso, né? A gente avança aqui para entender melhor a função da hemoglobina, que é justamente absorver e transportar esse oxigênio no sangue para liberar para os tecidos que precisam. Quando a gente fala tecido, meus amores, são as células. Tecido cartilaginoso, células da cartilagem. Tecido ósseo, são as células do tecido ósseo. Tecido epitelial, né? As células da nossa pele, por exemplo, né? Então, isso vai acontecer se a hemoglobina tem essa função de absorver e transportar esse oxigênio. A gente vai ter isso acontecendo justamente porque a gente tem os átomos de ferro que vieram da alimentação, com a ajudinha da transferrina, né? Esse ferro se liga ao oxigênio de uma forma reversível, né? Então, as hemoglobinas todas, elas têm 4 cadeias de globina, sendo 2 do tipo alfa, 2 do tipo beta. Então, é um tetrâmero de cadeias, como a gente viu nas figuras, né? E a gente tem uma combinação diferente dessas cadeias, né, que vão determinar os tipos diferentes de hemoglobina. Lembra que a gente tem hemoglobina tipo A1, tipo A2 e a gente ainda tem hemoglobina fetal, né? Até o nosso 8º mês de gestação, certo? Então, essas hemoglobinas vão se adaptando, né? Conforme a gente vai crescendo, a partir dessa constituição de metaloprotease. Então, a gente tem essa função aí de absorver e transportar oxigênio, tudo isso com a transferrina facilitando o trabalho de fazer chegar o ferro até essa hemoglobina, que vai se ligar, né? O ferro vai se ligar ao oxigênio, ok? Então, parte da hemoglobina tem aí um local, né, para o ferro ficar, né, para ele se fixar ali, trazido pela transferrina, como a gente viu. E aí tem toda uma sinalização de receptores específicos, né, ali na membrana da hemácia, que vai permitir essa transferrina chegar. Então é todo um mecanismo que tem um alto nível de comunicação química ali, né, com receptores específicos que permitem então a entrada desse ferro que está sendo trazido pela transferrina. A transferrina não entra, a transferrina só leva, ela sai fora depois, né? Isso é bem interessante. Por que ela tem que voltar? Ela tem que voltar para o plasma sanguíneo. Ela tem que voltar para o plasma sem o ferro para poder buscar mais um átomo de ferro. Isso é bem interessante, tá certo? Então, isso acontece constantemente, ok? Bom, então, a hemoglobina, né, tá dentro dos eritrócitos, né? Então, a gente está aprofundando o nosso conhecimento sobre os eritrócitos e tem como função transportar oxigênio e CO2. Por que, meus amores, que o eritrócito tem essa função? Porque dentro do eritrócito, dentro dessa hemácia, dentro desse glóbulo vermelho, a gente tem a hemoglobina, que a gente acabou de aprender, que são 4 cadeias proteicas. Cada uma dessas cadeias a gente tem um grupo M, que é o grupo M responsável pela conexão com o ferro. E lembra como é que esse ferro está chegando? Pela transferrina, né? E da onde que esse ferro vem? Da nossa alimentação. Então, olha como está tudo conectado de fato. Então, quando o oxigênio se liga
o ferro ali dentro da hemoglobina, a gente chama de oxihemoglobina. Uma vez que é o sentido contrário ali, né, de ligação não com oxigênio, mas de CO2, para que esse CO2 seja eliminado, a gente tem a carboxihemoglobina, tá certo? Então a gente tem essas combinações a depender de qual elemento ela está associada. Se é o oxigênio para entregar para as células, ou se ela está pegando o CO2 das células, que é produto do metabolismo celular, para poder levar embora, né, de volta ao coração, que vai levar de volta ao pulmão, para fazer essa troca gasosa, para fazer essa hematose pulmonar. Ok? Tudo bem? Então, seguindo aqui, é nesse ponto que a gente chega da hematose pulmonar, que é só para evidenciar, meus amores, a importância da gente estudar hematologia, né? A gente não deixa de passar pelos conhecimentos do sistema respiratório também. Então, vamos lá, vamos entender. A gente acabou de ver aqui, meus amores, função e estrutura dos eritrócitos, certo? A gente viu que estruturalmente a gente tem hemoglobina dentro deles, que é responsável por ter o grupo M, que vai se ligar ao oxigênio. Beleza, beleza. Já entendemos como que o ferro chega, da onde que o ferro vem e a afinidade com ele do oxigênio, né? Dessa hemoglobina com oxigênio por conta desses íons ferro. Beleza. E aí tá tudo lindo, maravilhoso, mas cadê? Cadê onde a gente aplica isso, né? Então eu entendi hemoglobina, tem ferro, tarará, mas vamos lá, a parte da gente entender o que tá acontecendo no nosso organismo com tudo isso. Pois bem, aí a gente vai pra parte da hematose. E a gente tem a hematose pulmonar e a gente tem a hematose celular. Olha que interessante, pessoal. As trocas gasosas, né? A gente tá falando de respiração, a gente tá falando de oxigênio, a gente tá falando da hemácia, que é responsável por absorver e transportar esse oxigênio, então a gente tá falando também das trocas gasosas que acontecem nos alvéolos pulmonares, né? Nos alvéolos pulmonares, onde o sangue venoso é transformado em sangue arterial. Por quê, meus amores? Porque a gente tá respirando e a gente tá colocando para dentro oxigênio que tá no ar atmosférico. O ar atmosférico tem uma série de componentes, dentre eles o oxigênio. Então a gente coloca o oxigênio para dentro da onde? Dos pulmões, a partir das vias, né, aéreas superiores, depois das inferiores, e enchemos esse pulmão. Uma vez que esse oxigênio está no pulmão, eu tenho uma circulação sanguínea, né, que está ali sendo sendo bombeada, né, uma bomba propulsora, que é o coração, ele está pegando o sangue que está chegando do corpo, né, para pegar esse oxigênio. Ele está chegando no corpo, ele já entregou o oxigênio. Então ele volta pro coração para ser levado pro pulmão então fazer essa troca. Que é o quê? O sangue está chegando, é o sangue venoso. O sangue que está voltando do pulmão para ir pro corpo é o sangue arterial, porque ele já pegou o oxigênio. Então olha que interessante. Então até a gente tem essa hematose pulmonar, que é quando a gente tem o sangue venoso chegando de todas as células, né, com CO2 e pouquíssimo oxigênio. Uma vez que tem contato com o oxigênio dos pulmões, ele passa a ser o sangue arterial. Só que isso também acontece em outro nível, que daí a gente tem a participação dessas protagonistas incríveis que são as hemácias, que é então a hematose celular. A hematose pulmonar é em nível macroscópico, ó. Pulmão tá enchendo de oxigênio. Agora a hematose celular, a gente está falando dessas trocas gasosas que acontecem em nível das células, né? E os órgãos em que esse sangue arterial precisa chegar. Então, olha que interessante. A gente tem hematose celular, o sangue tá com esse oxigênio e esse oxigênio vai ser entregue para as células. Então, eu tenho o processo inverso, o sangue arterial que tá saindo dos pulmões lindinho, cheinho de oxigênio, porque a gente lembra que a gente respirou e a gente faz isso sem pensar e a todo momento, 0,4 segundos acontece um ciclo desse. O sangue arterial que está chegando bonitinho dos pulmões começa a circular e entregar esse oxigênio. Uma vez que esse oxigênio está sendo entregue, gente, ele passa a ser o sangue venoso. Então ele está saindo dos pulmões arterial, lindão, cheio de oxigênio, e assim que ele começa a entregar esse oxigênio para as células de todos os tecidos, ele passa a ser o sangue venoso. Então isso é muito interessante, muito importante que a gente entenda, ok? Vamos ver isso daqui com algumas figuras que então, essas figuras vão ajudar, vão auxiliar a gente a entender melhor esse processo. Então, a hematose pulmonar é a troca gasosa que vai acontecer nos alvéolos. Esse oxigênio chegando nos pulmões, ali nos alvéolos pulmonares, onde vai acontecer, então, essa troca gasosa, certo? Então, esse sangue está chegando e está se tornando um sangue arterial. Beleza, isso é facilitado porque eu tenho lá nos alvéolos pulmonares uma camada de células aqui, ó. Uma camada de células aqui, ó,
que é uma única camada de células achatadas, que é um tecido epitelial simples. Isso é muito legal. Eu só chamo a atenção disso para mostrar para vocês o tanto que hematologia está integrada, essa área do conhecimento está integrada a outras áreas do conhecimento. A gente a todo momento está falando de histologia aqui, vocês estão reparando, né? Tecido sanguíneo, agora a gente está falando aqui dessa troca gasosa, então é importante que a gente saiba que essas áreas do conhecimento estão todas integradas. Então a hematose pulmonar vai acontecer porque eu tenho anatomicamente uma estrutura que facilita, então, né, esse tecido epitelial simples. O que significa isso? Uma única camada de células que facilita, então, o atravessamento, a difusão desse oxigênio, né, de dentro dos alvéolos para a corrente sanguínea. Porque, afinal de contas, lembra, a gente respirou, a gente colocou o oxigênio para dentro. Esse oxigênio está dentro dos alvéolos pulmonares. Eles têm que passar dos alvéolos pulmonares, que estão cheios desse oxigênio, para o tecido sanguíneo. Como que ele vai fazer isso? Justamente porque cada alvéolo aqui, ó, tá todo revestido de capilares sanguíneos. Então, esse oxigênio vai se difundir para dentro dos vasos sanguíneos. Isso é muito legal. Isso tem toda uma estrutura histológica que facilita essa troca. Pois bem, isso seria ali em nível pulmonar. Só que quando a gente fala em hematose celular, aí que a gente vê as bonitas das hemácias, que é o objeto que a gente está falando aqui agora, trabalhando, atuando. Então, olha só, eu tenho um vaso sanguíneo aqui, ó, o vaso sanguíneo aqui. É claro que tudo isso é mediado por diferenças de pressão desses gases e da pressão que a gente tem dentro dos nossos vasos sanguíneos, mas isso é assunto para fisiologia, né, para bioquímica, enfim. Aqui eu quero mostrar para vocês que o vaso sanguíneo com as hemácias, essas hemácias foram produzidas pela medula, ficaram disponíveis ali, bonitinhas, com a hemoglobina. Dentro da hemoglobina deu tudo certo com o ferro, não faltou ferro, chegou a transferrina, foi lá, colocou o ferro para dentro e o ferro se ligou ao oxigênio que chegou a partir da hematose pulmonar que a gente acabou de ver. Pois bem, uma vez que essa hemácia aqui, vocês estão vendo aqui, ó, que tá com oxigênio aqui, bonitinha, né? Ela tá entregando esse oxigênio para células. Então aqui são células dos tecidos, né? Esses quadradinhos amarelos aqui são as células do tecido. E aí esse oxigênio está sendo entregue. Esse é o papel da hemácia, é entregar. É pegar o oxigênio, porque tem ferro, o ferro tem afinidade com o oxigênio, e esse oxigênio não vai ficar dentro da hemoglobina, ele precisa ser entregue. Então o processo é passar esse oxigênio para as células, porque ela funciona a partir do oxigênio. Lembra? O oxigênio se liga com a glicose para produzir água, CO2 e ATP. E o ATP é o que a gente precisa para moeda energética, para custear o nosso metabolismo. E, por sua vez, as células estão entregando o quê? As células estão funcionando, bonitinhas. Elas estão entregando CO2 para essa hemácia. Fala, agora toma que eu falei seu, esse CO2 você vai precisar entregar. E aí a gente já entra no outro contexto de fisiologia, de bioquímica, que é o que a hemácia vai fazer com o CO2, que são 3 caminhos possíveis, né? Vai ficar no plasma sanguíneo, vai ser eliminado pela expiração, né? Quando a gente coloca o ar para fora, enfim. Mas a questão é, a hemácia chegou, entregou oxigênio para a célula e a célula devolve esse CO2, que vai ser, então, resolvido, né? A entrega desse CO2 vai ser resolvido de formas diferentes por essa hemácia. Mas isso, então, acontece justamente por conta desse protagonismo dessa hemácia, ok? Tudo bem, pessoal? Isso é muito interessante que a gente saiba, que a gente lembre. Por quê, meus amores? Porque é isso que vai sustentar a vida. Porque a partir do momento que a célula tem o oxigênio, meus amores, aí a gente vai ter a respiração intracelular, que é um fenômeno incrível que acontece nas mitocôndrias, né, que a gente também sabe da importância delas. Uma vez que esse oxigênio está dentro da célula, ele vai reagir com a glicose lá na mitocôndria. Então, todo mundo tem o destino correto. Chegou na célula, a célula está feliz? Não, calma. Chegou na célula, atravessou a membrana, ela precisa, esse oxigênio e essa glicose precisam ser direcionadas para a mitocôndria. Isso tudo é um mecanismo de comunicação química, transporte através da membrana, isso tudo é muito interessante. Chegou ali dentro da mitocôndria, essa reação, né, de glicose mais o oxigênio vai gerar o ATP, o gás carbônico e a água, né? Então isso é bem interessante. Essa água a gente vai ter vários destinos para ela também, e essa energia vai ser aproveitada então para a gente custear. Que forma que é essa energia? É o ATP, pessoal. O ATP que é a moeda energética. A mitocôndria funciona não à base de glicose, ela funciona à base de ATP, mas ela precisa da glicose para transformar isso, né, no substrato energético que é o ATP. Isso é muito legal. Então a gente tem oxigênio mais a glicose, oxigênio respiração, a glicose alimentação, e aí eu tenho a combinação de CO2, água e energia, então tá feito. Eu consigo sustentar as minhas células para elas funcionarem de forma correta, ok? Então tudo isso só foi possível porque eu tive uma medula que produziu uma hemácia
eu tive uma hemácia íntegra, eu tive uma transferrina, que é aquele transportador do ferro, tive uma alimentação que disponibilizou não só a glicose, mas também o ferro. Então, olha como está tudo integrado e isso é muito importante que a gente saiba. Então, a hemoglobina aqui, meus amores, para a gente finalizar esse conteúdo, 4 cadeias proteicas, 4 cadeias proteicas, cada uma com o seu grupo M aqui, né? Que vai ter, então, o ferro que vai se ligar ao oxigênio, justamente essa parte aqui. Então, hemácia contém hemácia é a mesma coisa que eritrócito, que é a mesma coisa que glóbulo vermelho. Ela contém hemoglobina, que é um pigmento respiratório, uma proteína de cor vermelha por conta do ferro. Lembra que cada hemoglobina tem ali íons de ferro. E essa hemoglobina vai receber o ferro, né? Vai fixar esse ferro que veio com a transferrina para fazer a ligação e transporte com o oxigênio. Entendido? Isso é bem interessante e isso é protagonizado pelas hemácias que a gente está vendo aqui. E a gente já viu também na aula passada que existe uma produção, um processo de produção dessas hemácias, né? Que é na medula óssea, que a gente viu que essa medula óssea, ela tá em alguns ossos específicos, né? Conforme a gente vai ficando adulta, essa medula óssea pode se transformar, a medula óssea vermelha pode se transformar em medula óssea amarela, que a gente viu na aula passada, e a gente tem algumas etapas, a começar pelo local de produção, que é a medula, que a gente acabou de falar, que vai ter então as células que são os protótipos dessas células sanguíneas, entre elas a hemácia, que a gente está falando aqui, né, que são as células tronco hemocitopoéticas, que vão então originar a partir de sinalizações metabólicas específicas os proeritroblastos. Esse proeritroblasto vai fazer a produção de hemoglobina, que é esse pigmento respiratório que a gente acabou de ver, a importância dele, o funcionamento, né, disso tudo. Vai expulsar, então, na próxima etapa, esse núcleo que vai ficar em forma de reticulócito aqui, ó. E o eritrócito maduro vai sair da medula e vai entrar na circulação sanguínea. E aí, então, a gente vai poder ter troca gasosa, né? A gente vai poder ter tudo isso que a gente observou aqui agora. E agora a gente vai chegar nos leucócitos, pessoal, justamente para a gente entender como que é essa outra parte desses elementos figurados, ok? Então, leucócitos é a mesma coisa que glóbulos brancos. Então, vamos lá para a gente finalizar essa aula entendendo como é que são esses leucócitos ou esses glóbulos brancos. Diferentemente das hemácias, os glóbulos brancos, né, essas hemácias, das hemácias, os glóbulos brancos, eles são nucleados, eles possuem núcleo, eles não têm nenhum tipo de pigmento respiratório, ou seja, não tem hemoglobina, eles são esféricos imóveis, eles são responsáveis pela defesa imunitária do organismo e eles fazem diapedese, que a gente vai ver daqui a pouco o que é essa diapedese. Nos adultos, a gente tem de 5.000 a 10.000 leucócitos por milímetro cúbico. Então, eles fazem parte do nosso sistema imunitário. Então, eles vão combater e eliminar micro-organismos de diversas naturezas, né? Também estruturas químicas, né? Substâncias químicas estranhas, né? E eles também são responsáveis pela produção de anticorpos. Então, são células com as quais a gente não sobreviveria, né? Dado o fato de que a gente entra em contato com diversos patógenos, diversas possibilidades de se contaminar. Falando em diapedese aqui, pessoal, a gente vai ter, então, esse processo interessantíssimo, que é o movimento. Olha que interessante. Vamos pensar aqui que a gente tem uma infecção em algum lugar específico, aqui na cutícula. Na cutícula, na pele, infeccionou alguma coisa, começou a crescer bactéria. E eu tenho todo esse conjunto aí de células especializadas, esses glóbulos brancos, para fazer a nossa defesa, mas se eles não chegarem onde precisa, de nada adianta. Então, diapedese é o processo pelo qual esses leucócitos, eles conseguem chegar até onde eles são necessários. Como que eles fazem isso? Bom, essas células, né, assim como as hemácias, aqui que a gente tem, ó, que belezinha, a gente tem esses leucócitos aqui, ó, dentro do sangue, certo? Tá todo mundo aqui, os elementos figurados, o plasma, tá todo mundo aqui. Aqui também é a mesma coisa. Eu tô com uma infecção que tá fora dos vasos sanguíneos, eu tô com bactérias crescendo fora dos vasos sanguíneos, então eu preciso que esses leucócitos saiam para poder me defender contra essas bactérias. Como que isso vai acontecer? A gente tem microporos na parede dos vasos sanguíneos que vai fazer com que esses leucócitos saiam. Eles são flexíveis. Lembra que a gente viu aqui, meus amores? Olha aqui, ó. Eles são o quê? Esféricos imóveis, né? Sendo eles esféricos imóveis, eles conseguem, então, atravessar esses microporos aqui por esse processo que a gente chama de diapedese.
que é o processo, então, que essas células do tecido sanguíneo, especialmente esses glóbulos brancos, né? Então, a gente tá falando que diapedese são os glóbulos brancos que fazem, né? E eles atravessam, então eles saem de dentro do vaso sanguíneo e vão para os tecidos, né? Onde a gente pode ter bactérias ali precisando ser combatidas, né? Isso acontece porque os leucócitos, eles conseguem ser bastante... eles conseguem se espremer, né? Se ficar, adotar diversos formatos. Eles são flexíveis, eles conseguem se enfiar nesses pequenos buraquinhos aqui para poder passar, né? Com movimentos ameboides, deslocando então para onde é necessário. Isso é muito interessante, né? Então, a gente tem uma série de leucócitos em que a gente vai começar a estudar. Então, a gente acabou de ver o que é a diapedese, que é esse movimento, né, dos leucócitos para poder ir ao encontro de possíveis patógenos que eles precisam atuar, já que a gente aprendeu que os glóbulos brancos, esses leucócitos, eles são responsáveis, fazem parte do nosso sistema imunitário, como a gente viu aqui, correto? Então, dando sequência, depois a gente aprender sobre esse processo incrível que é a diapedese, que acontece graças à estrutura dos vasos sanguíneos que tem microporos e graças à capacidade desses leucócitos de poderem ser flexíveis, né, e fazer movimentos ameboides para poder sair de dentro do vaso sanguíneo. Agora a gente vai entender como eles são. Então a gente tem uma série de características, né? Então a gente tem uma série de leucócitos, cada uma com as suas características. A primeira divisão para a gente entender os leucócitos é que a gente tem dois, né? Essa primeira divisão dois tipos de leucócitos. Então, a gente tem aqueles granulócitos, que possuem grânulos no seu citoplasma, né? Grânulos de diversas substâncias no citoplasma dessas células. Eles são os neutrófilos, os eosinófilos e os basófilos. E a gente tem os leucócitos que não têm grânulos no seu citoplasma, que são chamados de agranulócitos. Então, a primeira divisão dos leucócitos tem grânulo? É granulócito. Não tem grânulo? É agranulócito. Sendo eles agranulócitos, os linfócitos e os monócitos. Eles variam em quantidade no nosso corpo, obviamente, em situação normal, mas em situação de doenças, eles também vão variar, porque eles estão respondendo a essas infecções, né, esses processos patológicos. Então, em termos de quantidade, a gente tem também uma variação aqui. Então, a maioria dos leucócitos, toda essa parte aqui azul, é neutrófilo, é de um tipo específico de neutrófilo, que é um tipo de leucócito com grânulos dentro. Depois a gente vai ter aqui os eosinófilos. A gente vai ter um pouquinho de basófilos, bastante linfócito aqui também, e a gente vai ter um pouquinho de monócito, até de 2 a 8%. Então a gente tem essa variação de quantidade de leucócitos em condição normal. Em condições de patologias, a gente vai ter essa variação também, porque é a resposta do nosso organismo frente a esses patógenos. Beleza? Então, vamos começar com os neutrófilos, pessoal. O que são os neutrófilos? Então, primeiro, para a gente entender aqui que neutrófilo é a maioria aqui, ó. Esse grandão aqui é a maioria dos leucócitos do tipo granulócito. Então, a gente vai começar a aprender por esses granulócitos que têm, então, um monte de grânulos no seu citoplasma. O que os neutrófilos fazem? Primeiro, eles são em grande quantidade. Eles são mais de 50% dos nossos leucócitos. Eles têm, né, esse formato esférico, com o núcleo polimórfico, né? Então, o núcleo tem diferentes formatos aqui, que a gente pode perceber, né? Eles se destacam aqui frente a várias hemácias. Então, aqui eu tenho neutrófilo, aqui eu tenho outro, o resto tudo aqui é hemácia, 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 hemácia. E eu tenho o núcleo polimórfico, e eles têm uma função muito específica, que é fagocitar micro-organismos e partículas estranhas. Então, sabe quando a gente aperta aquela espinha com a unha suja e infecciona? Pois bem, são os neutrófilos os primeiros recrutados a ir lá para fagocitar as bactérias que, porventura, tenham contaminado a nossa pele, tá certo? E os neutrófilos, eles são reconhecidos por formar o que a gente conhece como pus. O que é o pus? Ah, tá infeccionado, né? Então, a gente tem aquela massa meio esbranquiçada, amarelada, que é um acúmulo. O pus nada mais é do que um acúmulo de neutrófilo morto, que já trabalhou bastante, junto com o material que ele digeriu ali, sabe? Mais o líquido extracelular, né? Lembra? Tem um pouco de plasma ali, né? Mas então vamos supor que era uma contaminação ali por bactérias. Então é um monte de resto de bactéria, com resto de neutrófilo, um monte de substâncias ali que estavam entre essas células. Então o pus é isso.
O pus nada mais é do que uma evidência que o nosso corpo estava trabalhando contra algum patógeno. No caso, uma espinha, por exemplo, ou algumas partículas estranhas. Tá? Isso é muito interessante. Então, onde tem pus é porque a gente está falando da ação desses neutrófilos, que são os leucócitos do tipo granulócito, que tem maior quantidade. Então, quando a gente tem, né, uma alta, né, de neutrófilos, pode indicar que entrou alguma coisa estranha no nosso organismo e o sistema linfático acionou esses neutrófilos, recrutou esses neutrófilos. Vem aqui, preciso defender desses seres vivos invasores, né, que normalmente são microscópicos, mas o pus evidencia a ação dessas células. Então, eles têm grânulos dentro deles. Esses grânulos contêm substâncias que facilitam essa fagocitose. Então, são enzimas digestivas que contêm, que estão dentro desses grânulos, que estão no citoplasma desses neutrófilos, que é um tipo de leucócito granulócito, que faz parte, então, do conjunto de leucócitos. Beleza? Avançando aqui, a gente vai entender que esses neutrófilos fazem parte, junto com outros leucócitos, do processo de inflamação. Então, essa figura é bem interessante, que está mostrando aqui alguma coisa, né, perfurando a pele. Então, aqui a gente tem as camadas da célula. Esse elemento tá perfurando a pele que tá trazendo sujeira, tá trazendo algumas bactérias aqui, né? Que está sendo evidenciada aqui por esse desenho. Então, essa perfuração, essa lesão, né, que está acontecendo, são várias células que estão sendo lesadas, elas vão passar sinais químicos que vão sinalizar o quê? Né? Sinais químicos vão sinalizar uma comunicação química, né, para recrutar esses leucócitos. Uai, eu tenho vaso sanguíneo aqui, né, passando aqui perto, né, da onde essa lesão está acontecendo e da onde está chegando essas bactérias. Então, esses sinais químicos vão recrutar esses leucócitos, né, principalmente neutrófilo e monócito, mas olha os neutrófilos aqui que a gente acabou de estudar. Esses neutrófilos por diapedese, lembra da diapedese? Diapedese, que é aquele movimento, né, que é aquele processo pelo qual esses leucócitos saem do vaso sanguíneo, porque eles são lindos e maravilhosos, mas eles vão ser úteis fora do vaso sanguíneo. Eles precisam ir onde a gente está precisando, correto? É onde essas bactérias estão. Então, eles saem, vão lá, eles não são granulócitos, neutrófilo não é granulócito, os grânulos não têm enzimas digestivas para fagocitar, então eles começam a atuar sobre essas bactérias. Outras células também vem macrófago, né, vem o monócito, que fazem parte aí dessas células também que atuam na defesa. O macrófago, ele tá no tecido, ele não tá especificamente no vaso sanguíneo, por isso que a gente não vai vê-lo aqui na aula de hematologia, mas é uma célula de defesa, mas que tá constituindo o tecido conjuntivo ali, tá certo? Então isso é muito interessante, a gente acabou de ver que um dos leucócitos faz parte desse processo aqui lindíssimo de inflamação, que é uma resposta, do nosso organismo frente a possíveis processos patológicos. Os eosinófilos, eles vão fagocitar também. Lembra que eosinófilo também é granulócito. Olha os grânulos aqui, que belezinha, né? Eles também vão fagocitar, só que eles vão fagocitar não micro-organismos estranhos, bactérias, etc. Eles vão fagocitar o complexo antígeno-anticorpo. Então, a gente vai entender que esses eosinófilos fazem parte da defesa contra parasitas. Então, a gente tem anticorpos que vão ali, especificamente, né, para nos defender de alguns patógenos, e aí vai restar aquele complexo antígeno-anticorpo. Já funcionou, e aquilo lá, aquele resto fica vagando, e os eosinófilos são especialistas em fagocitar esse complexo antígeno-anticorpo. Mas também os eosinófilos, eles são responsáveis da defesa contra parasitos, porque dentro dos grânulos, lembra que eles são granulócitos? Tem substâncias, enzimas específicas contra parasitas, né? Essa liberação de substâncias para o meio extracelular dessas substâncias específicas contra parasitas, ok? Também os eosinófilos têm papel nas infecções virais, né? Justamente porque a gente consegue evidenciar muita RNase, né? Que é uma enzima, né? Que tem dentro desses grânulos, né? E que se acumulam ali frente a uma infecção viral. Então, os eosinófilos também atuam não só contra parasitas, mas também, não só contra o complexo antígeno-anticorpo, mas também contra vírus, né? Das infecções virais. Isso é muito interessante. Os basófilos, né? Passando adiante, a gente tem uma célula que não que não tem um núcleo, né? Porque quando a gente fala de eosinófilo, a gente vê um núcleo também polimórfico, assim como a gente viu aqui nos neutrófilos. Neutrófilo e eosinófilo tem um núcleo polimórfico.
Os basófilos, eles têm um núcleo também um pouco diferente, mas ele não tem um núcleo diferenciado. Ele é como se fosse um núcleo ali um pouco mais íntegro, não tem diferentes formatos. Ele é mais... Então é uma célula, os basófilos são células envolvidas nas reações de alergia, né, de hipersensibilidade, porque nos grânulos que eles têm, eles vão ter histamina e heparina. Heparina é um anticoagulante e histamina é uma substância, né, que tem um papel importante na inflamação, né, em tecidos lesionados, que é uma resposta, ou seja, dentro do basófilo, a gente tem grânulos com histamina e heparina, que vão mediar a resposta imunitária ali, frente, então, ao estímulo do nosso sistema imunológico. Então, quando a gente tem uma alergia, o que a gente toma? Antihistamínico, que é para falar para esses basófilos, para de liberar histamina, porque já, né, a gente já está tentando resolver aqui, porque quanto mais histamina libera, mais reação ativa a gente vai ter, né, do corpo tentar eliminar aquele antígeno. Mas é uma alergia, né? Então a gente tem que parar com essa ação, né? Tomando antihistamínico para que essas histaminas parem de ser liberadas e dar aqueles sintomas alérgicos, né? Produção de muito muco e etc. Então o basófilo está envolvido com a liberação de histamina e heparina, que são substâncias associadas a processos inflamatórios também, tá certo? Chegando aqui quase no final dessa segunda aula, em que a gente está aprendendo sobre as células do sangue, a gente chega nos linfócitos, né? Então a gente tem o linfócito D e o linfócito T. Os linfócitos B, eles vão se converter em plasmócito. O que é um plasmócito? Aí é um linfócito que não tem grânula, é uma célula agranulosa. Então um dá origem ao outro, olha que interessante, né? Eles estão ali no tecido conjuntivo, né? Mas eles estão também no intestino, na pele e onde tem inflamação crônica. Já o linfócito T, a gente vai ter... Olha aqui os linfócitos como eles são diferentes, né? Eles têm um núcleo que ocupa grande parte do citoplasma, né? Eles são produzidos na medula óssea também, eles amadurecem no timo, né? E têm funções diferentes, como monitorar células neoplásicas, né, ou células invadidas por vírus, né, então os linfócitos têm essa diferença, né, eles têm um núcleo grande, excêntrico, né, é circundado por um anel, né, que dá pra gente diferenciar bem esse núcleo, que não é polimórfico, né, ele é um núcleo grande, deslocado do centro, e que tem a ver com a conversão em plasmócito, e com o timo, né, que é ali onde o linfócito T vai ser amadurecido. E que tem a ver com o monitoramento, né, nossa defesa de células neoplásicas, ou seja, de possível câncer, tá certo? Os monócitos, então a gente vai ter uma célula, olha aqui o monócito que também tem um núcleo diferentão aqui, né, como vocês podem perceber nessa imagem. Eles vão se transformar em macrófago, isso é muito interessante, que é uma célula macrófago, uma célula que fagocita, que é super interessante também, tem uma função parecida com o neutrófilo. Esses monócitos vão ficar migrando pelo corpo, né? Outros vão ficar nos tecidos, né? No osso, eles têm uma função específica, né? Para formar os osteoclastos, que fazem a reabsorção óssea. Então é bem interessante esses monócitos. E olha essa imagem aqui, gente, né, que o monócito dá origem ao macrófago. Lembra? Assim como a gente aprendeu que linfócito dá origem a plasmócito, monócito dá origem a macrófago, que é uma outra célula de defesa. Isso é muito legal. Essa imagem aqui, a gente vê o macrófago, né, que teve sua origem ali nos monócitos, fagocitando aqui essas bonitinhas aqui dessas substâncias, né, que são a Escherichia coli, que é uma bactéria. Então a gente vê aqui a ação desse macrófago que teve essa origem nos monócitos, tá certo? Bom, por fim, agora a gente chega nas plaquetas, mas a gente vai aprofundar as plaquetas também em outras aulas, mas é só pra gente ver que é esse terceiro elemento dos elementos figurados. As plaquetas, então, elas são fragmentos citoplasmáticos envoltos por quem? Por uma membrana plasmática. Na literatura, há quem diga que as plaquetas nem são células específicas, mas, né, a gente sabe da sua estrutura, anucleada também, né, mas elas são fragmentos citoplasmáticos, como se fosse um pedaço de citoplasma de outras células, que foi envolto, então, por uma membrana plasmática e que deu origem à plaqueta. Isso, né, lá na medula óssea também. Então, aqui nessa imagem, olha esses pontinhos aqui, são as plaquetas. Esses outros aqui, né, o número 2 aqui, são as plaquetas bonitinhas, e esse número 1 aqui são as hemácias, né, como a gente pode ver evidentemente. Função de plaqueta, gente, formar coágulos, né? Então,
participa do processo de coagulação sanguínea, que a gente vai ter uma aula para a gente falar especificamente sobre isso. Então, plaquetas são pequenas, né? Olha o tamanho muito menor em relação às hemácias. Elas também não possuem núcleos e a gente tem ali de 300 mil, mais ou menos, por milímetro cúbico numa amostra sanguínea, ok? Tudo bem? Então, aqui em termos gerais, a gente fala de coagulação sanguínea para falar da função da plaqueta, né, que é uma sequência de reações, né, uma cascata, né, de reações químicas, que o objetivo final é formar um coágulo de fibrina para estancar uma possível hemorragia ali, né, para garantir a hemostasia. Na nossa quinta aula, não perca, a gente vai falar de hemostasia e homeostasia. É bem interessante isso, tá certo? Então, é um sistema ali que acontece por mediações do vaso, sinalizações da própria estrutura do vaso sanguíneo, né, que vai ativar então uma cascata de reações químicas para prover então para ativar uma fibra proteica, né, que se chama fibrina, que vai então formar um tampão junto com a plaqueta para estancar essa hemorragia. Se a gente tem problemas na coagulação, a gente pode ter um aumento do risco ali de hemorragia, mas a gente vai ver isso na nossa quinta aula mais especificamente. Então, a gente consegue perceber a partir dessa aula que o sangue, na realidade, tem funções muito específicas, né? A primeira grande função deles é manter a homeostasia. Homeostasia, gente, é o equilíbrio dinâmico do nosso organismo. Não é uma estabilidade, é um equilíbrio, né? A gente sempre vai ter altos e baixos. No nosso funcionamento também. Então, aqui, respiração, que a gente viu, né? Respiração, transportar oxigênio para os pulmões, dos pulmões para os tecidos e o CO2 dos tecidos para os pulmões. Nutrição, todos os nutrientes que vêm da nossa alimentação. A excreção, as excretas nitrogenadas, que são fruto, né, da degradação de proteínas, né, da degradação de DNA, RNA, que fica circulante. A gente precisa do sangue para levar essas excretas para os rins filtrarem e formar a nossa urina, né? Manutenção do equilíbrio ácido básico, né, pelo fato do bicarbonato, do fosfato, do proteinado, tudo isso que está ali no plasma sanguíneo. Regulação do balanço hídrico, né? Lembra da albumina, que faz aquele controle da pressão osmótica? Aí tá, né, regulação desse balanço hídrico, regulação da temperatura corpórea, distribuição do calor, né, lembra que a gente sua bastante? É a circulação sanguínea, circulação periférica, que aumenta, né, com o aumento da frequência cardíaca, com o aumento da frequência respiratória, isso tudo tem a ver com o sangue circulando. Defesa contra a infecção, a gente acabou de ver o conjunto de leucócitos, né, com funções específicas para isso, e anticorpos, né, que ficam circulando. Transporte de hormônios, lembra que eu falei da hipófise? Tem um hormônio aqui que é produzido no cérebro, mas que vai atuar nos ovários, né? Eu preciso desse transporte. Quem vai prover isso é o sangue, a circulação sanguínea, fazendo então essa regulação metabólica. Transporte dos metabólitos, é o sangue que vai fazer também o resultado do metabolismo celular, né? E a coagulação sanguínea que a gente viu aqui com as plaquetas, tá certo? Então a gente consegue aprofundar mais nessas funções aqui do tecido sanguíneo e entender a importância desse tecido íntegro com o funcionamento das suas células, com a composição do plasma sanguíneo, com esses elementos sendo produzidos pela medula, né? Então, a gente vê toda essa complexidade aqui das funções, da importância desse tecido sanguíneo. Lembrando, meus amores, que tudo isso só é possível, a gente falou do sangue, porque a gente tem um sistema propulsor desse sangue, né? Olha só, o sangue tá chegando aqui do corpo, né? Através da veia cava inferior, veia cava superior, chegando aqui do corpo, tá chegando... Ó, lembra que tá azul? Lembra que a gente viu na primeira aula que sangue venoso é representado em azul e o arterial em vermelho? Então, o sangue tá chegando aqui, vai descer aqui, né, para o átrio direito, vai descer para o ventrículo direito, vai subir aqui, né, e precisa passar para os pulmões. Quando chega nos pulmões aqui, ele precisa voltar, porque nos pulmões ele encontrou quem? Oxigênio. E aqui ele está chegando rico em CO2. Então, quando ele chega do corpo rico em CO2, ele vai ser proporcionado aqui pelo coração, né, vai chegar aqui nos pulmões, onde ele vai encontrar oxigênio, vai voltar dos pulmões para o átrio esquerdo, vai descer para o ventrículo esquerdo e vai ser propulsionado aqui para o corpo novamente pelo ramo aórtico aqui, né, que é ascendente e o descendente. E aí, então, a gente consegue falar, né, ilustrar a hematose celular e a hematose pulmonar de uma forma bastante didática. Isso tudo, então, integrado à hematologia que a gente está vendo.
Então, essa foi nossa segunda aula, onde a gente aprendeu sobre o plasma sanguíneo e os componentes figurados, né, os elementos figurados do sangue, que são as células. A gente viu hemácia, a gente viu hemoglobina, a gente viu, né, essa ligação do ferro com o oxigênio. E depois a gente partiu para os leucócitos, cada um com a sua função específica, provendo, então, uma defesa imunitária. Ok? Então, vejo vocês na próxima aula, onde a gente vai ver transfusão sanguínea e o sistema ABO. Fique com a gente. Um abraço.